falar um pouco mais lentamente, porque aprendi isso na nossa reunião de alinhamento. Não é verdade, Gabriel? Uma honra ter o Gabriel aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Ricardo, também. E obrigada, Marcos. E as nossas tradutoras. Obrigada também. E Joseph, o mediador. Eu fiz questão de falar, antes de abrir este painel, para ressaltar a importância para a gente, da comissão organizadora do SMART, que há 3 anos trouxemos Libras aqui pela Pessoalize, é o 3º ano de vocês com a gente, né? E a gente vem aprendendo, nesses últimos 3 anos, a falar com vocês com mais calma, né, Gabriel? E também aprender coisas óbvias, como eu falei ontem aqui, que o Gabriel também me ensinou, na reunião de antes de ontem, que língua brasileira de sinais não é linguagem, é língua, não é verdade? Eu estou me corrigindo desde aquele momento, que é para não cometer mais e assim como outras tantas informações que vêm nesse contexto. E é importante ressaltar que este painel aqui vai tratar sobre como as marcas têm tratado a experiência do cliente ou da pessoa com deficiência. Então, são 3 painelistas e um mediador, todos eles com muito conhecimento desse setor, que vão compartilhar com vocês esse conhecimento e depois vão estar à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né? Gabriel, fiquei muito feliz também de vê-lo como garoto propaganda aqui da ICOM. Muito bom ver que a gente está conseguindo pôr uma sementinha, ampliando um pouquinho, né, esse trabalho com vocês, tá bom? E Marcos, pela 2ª vez, 2ª ou 3ª com a gente, já perdi a conta, uma honra também. Muito obrigada, tenham um excelente painel e aproveitem o aprendizado que eles vão nos passar agora, viu? Joseph, a palavra é sua. Obrigada. Perdão. Gente, desculpem, olha, tinha um script, eu fico tão emocionada quando converso com eles que tem um script aqui que eu tenho que chamar o vídeo do Lohan Delache, que está fora do país, é o 1º ano que ele não está com a gente, é conselheiro do SMART, e ele tem um recado para vocês aí. Hello, eu sou o Lohan, o presidente da Fondever no Brasil, também conselheiro do Smart Customer. Excepcionalmente, esse ano, não consigo estar com vocês presencialmente no evento, e, portanto, gravo a minha mensagem de boas-vindas ao painel que vai tratar da tecnologia a serviço da experiência das pessoas com deficiências. Este assunto, para mim, é fundamental. E eu tenho muito trabalhado sobre as questões de empregabilidade de pessoas com dificuldades para encontrar emprego, pessoas com deficiências e também minorias. Por exemplo, no caso mais recente, eu estou muito envolvido na busca de aumentar a empregabilidade de venezuelanos refugiados no Brasil. Eu estava, semana passada, em Boa Vista, no estado de Roraima, para conhecer de perto como funciona a Operação Acolhida, uma estrutura fantástica organizada pelas Forças Armadas Brasileiras, apoiado pela Agência de Apoio a Refugiados da ONU e toda uma rede de organizações não governamentais que fazem que o acolhimento das minorias venezuelanos na fronteira, esses refugiados sejam recebidos e possam encontrar um emprego no Brasil da melhor forma possível. Então, realmente, a tecnologia, no caso dos refugiados também, está no coração da Operação Acolhida, documentação, registro, habilidade, capacidade de trabalho. Toda essa tecnologia está a serviço também da empregabilidade desses refugiados. Eu lhes desejo um excelente painel e até breve. Maravilha, maravilha. Pena que o Lohan não está aqui com a gente esse ano. Gente, muito bom dia, muito prazer. Eu sou o Joseph, eu sou fundador da Pessoalize, que é um BPO de atendimento, que lá no começo da pandemia teve
né? Eu tive um insight, a gente teve o primeiro contato com a comunidade surda e lançou naquele momento atendimento em Libras, né? Direto, sem intermediários, empregando pessoas surdas, né? Então a gente fala lá que muitos atendimentos é de surdo para surdo, um atendente surdo atendendo um cliente surdo. E antes de passar a palavra aqui, eu queria que o Gabriel explicasse um pouquinho da dinâmica. Muitas pessoas estavam perguntando, nossa, mas como que tu está acompanhando? Como que as pessoas estão entendendo? E o Gabriel já vai explicar, mas rapidamente contar como que surgiu esse painel aqui, né? Então, no ano passado, a gente estava no segundo ano aqui, enquanto pessoalista, junto com a Miriam, e o Gabriel era um dos tradutores e intérpretes, que estava fazendo a tradução em Libras. E no final do evento, o Gabriel escreveu um texto no LinkedIn falando, nossa, tinham várias pessoas falando sobre acessibilidade e nenhuma pessoa com deficiência, né? Inclusive usando alguns termos como linguagem de Libras e outros, de pessoas que, não é por mal, mas que não estão acostumadas, contextualizadas, não têm esse conhecimento. E aí, imediatamente, né, eu fiz a provocação para a Miriam aqui, falei, Miriam, bora fazer algo desse tipo? E a Miriam, né, imediatamente falou, lógico, a gente precisa fazer. E aí, esse ano, a gente conseguiu viabilizar aqui a vinda do Gabriel, né, que estava lá como tradutor o ano passado, e vindo aqui dar a experiência dele enquanto pessoa surda. Né, os nossos amigos aqui, o Marcos também, o Ricardo. Ricardo, meu amigo de Clubhouse, primeira vez que eu conheço ele pessoalmente. Né, e o Marcos conheci hoje. Então, Gabriel, eu queria te passar a palavra aqui para, primeiramente, tu explicar para a nossa plateia como que funciona essa dinâmica de interpretação das pessoas que estão online, das pessoas que estão aqui, como que tu acompanha e tudo mais. Olá, bom dia a todos. Bom, eu sou o Gabriel, vou aproveitar rapidinho só para me descrever. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, uso brincos, pratas, estou com uma blusa amarela, uma blusa preta, uma calça preta, um tênis preto também. Estou com alguns acessórios prata. Bom, como que eu estou acompanhando, na verdade, vocês estão vendo aqui uma intérprete. Eu tenho aqui um painel também, a qual ela está sendo transmitida, eu não preciso me disponibilizar para vê-la aqui lateralmente, e tem uma intérprete que está fazendo a voz na minha frente. Muito bem. Gabriel, aproveitando o gancho aqui, eu acho que é bacana tu te apresentar, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho, né, na tua visão, enquanto pessoa surda, sobre o quanto a tecnologia te ajuda e dentro do que tu consome, né, enquanto aí usuário, consumidor, cliente de várias marcas, quais são as experiências que tu encontra aí fora e quais são as barreiras também que tu vivencia, né? Se tu puder compartilhar com a gente. Claro. Bom, eu sou uma pessoa surda, de família surda, então meus pais são surdos, e vocês podem imaginar como que é essa convivência familiar. Na verdade, eu sempre cresci e a minha convivência foi natural. Não tive nenhum impedimento linguístico, nem nada, porque o meu ambiente familiar sempre foi na minha língua, na língua de sinais. A minha convivência com a minha mãe nunca teve nenhuma barreira comunicacional. Porém, eu tive essa barreira ao enfrentar a sociedade com o tempo. Ao crescer, eu tive que criar minha independência e me deparar com essas situações. E foi onde eu reparei que eu, enquanto surdo, sou apenas surdo, igual a vocês. Tenho impostos a pagar, tenho formações acadêmicas, eu tenho tesão, eu posso me divertir, eu posso beber, eu posso sair para qualquer lugar. Mas a única diferença que temos é a minha língua. De fato, a minha língua de sinais. É a minha cultura. E o que isso implica dentro da minha vivência, dentro da minha comunidade, de fato? Tem vários aspectos que podem influenciar. Infelizmente, a maioria das empresas, as marcas que eu consumo, elas não me veem como consumidor, de fato. Não estão preparadas para me receber, não têm adaptação para as minhas reais necessidades. Então, por isso, a comunicação é o grande impedimento. Quando eu vou a algum lugar comprar alguma coisa, eu, enquanto surdo, eu tenho que aprender a português, a aprender a língua portuguesa,
mas por que eu tenho que aprender o português e o ouvinte não pode aprender a língua de sinais? Em outros países, por exemplo, quando o estrangeiro vem para cá, eles são completamente receptivos. A gente tenta, de alguma forma, se comunicar com eles. E eu, ao chegar em um local, as pessoas já me veem de uma forma estranha, vão chamar alguém e eu fico até sem saber o que está acontecendo. Eu fico imaginando, talvez vão chamar um intérprete, ou vão chamar alguém que sabe Libras, e eu fico esperando. E, de repente, me vem uma pessoa e eu começo a sinalizar. E essa pessoa começa a oralizar, ou até falar inglês comigo. Mas por que ela está falando inglês comigo, se eu não falo inglês? Eu sou surdo. Eu escrevo português. Não, chamo o gerente. Não, chamo. Então, ocasiona situações que, de fato, causam conflitos. E que tudo isso poderia ser resolvido apenas com a língua de sinais, com a minha língua, com a comunicação. É claro que vocês têm que ter a vontade de aprender. Há alguns gestos a gente começa a se comunicar e flui até uma comunicação melhor do que, de fato, a escrita. As tecnologias hoje estão ao nosso favor e acredito que elas vão desenvolver cada vez mais para acessibilizar os locais. Muito bom, Gabriel. Falando em tecnologia, chamar o nosso mestre Ricardo. Se apresenta aí, Ricardo, e conta um pouquinho de como tu vê a evolução da tecnologia, né, cada vez mais exponencial, e conta um pouco, que me surpreendeu muito nas nossas conversas lá atrás, que existem tecnologias incríveis que nem todas as pessoas que estavam nas salas com a gente lá, né, conheciam. Então, conta um pouquinho desse universo Microsoft, de toda a tua experiência aí também. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer uma descrição. Opa, pouquinho, o áudio está funcionando. A descrição é feita geralmente para pessoas com baixa visão ou cegas, ou pessoas que estão participando remotamente, por exemplo, com uma conexão por um Teams, um Zoom. Então, se faz uma descrição para quem desconhece uma norma. Eu sou um homem branco, cabelo branco, e estou vestido de forma informal hoje aqui na apresentação com vocês. Eu trabalho na Microsoft e eu de comunidades. Posso pegar um pouquinho o teu microfone? Eu participo de comunidades como um defensor de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, e eu estou honrado de estar aqui participando. Eu não tenho deficiência ainda, mas eu tenho planos de ficar mais velho. 50% da população acima de 60 anos desenvolve uma ou mais deficiência. E vale lembrar que deficiência pode ser permanente, temporária e situacional. Ela é inerente a qualquer pessoa, a qualquer ser humano. Então, quem ainda não faz parte do clube, ficando mais velho, há uma grande possibilidade de você também pertencer à comunidade de pessoas com deficiência. Uma das coisas fascinantes para mim, interagindo, convivendo e aprendendo com as pessoas com deficiência, vou passar 2 conceitos. Eu acho que, se vocês conseguirem levar isso, eu acho que vai mudar muita coisa do dia a dia, que vocês venham a criar alguma solução, alguma interação com o cliente. E elas são relativamente simples. A primeira é pensar que não é a pessoa que é deficiente, é o ambiente, é a ferramenta. A escada faz o ambiente ser inacessível. O problema não é a cadeira de rodas. O vídeo sem legenda é deficiente. O problema não é a pessoa letrada, surda, assistindo o vídeo. O site que não funciona para um leitor de tela é deficiente. O problema não é o cego. Então, quando você projeta a discussão no ambiente e na ferramenta, perceba que isso vira uma discussão de engenharia, de arquitetura, de design. Cria-se uma situação de um problema que qualquer ser humano bem intencionado consegue resolver. E quando você cria essa experiência, que você consegue conectar e criar um ambiente ou uma ferramenta que não é deficiente, as pessoas conseguem se revelar e interagir com esse ambiente, com essa ferramenta. Então, eu representando meus colegas da Microsoft, a gente entende isso. Criar um software, uma tecnologia deficiente, ela pode excluir pessoas e não permitir que pessoas consigam se revelar e participar do mercado de trabalho, estudar. Então, a importância de garantir que
a tecnologia seja acessível desde o seu princípio do design. Tá? Essa é a primeira conceito. Lembre do ambiente deficiente, a ferramenta deficiente, não a pessoa. O segundo é um problema da forma como nós fomos educados, penso eu. Nossa geração, a gente está na transição da revolução industrial para a revolução digital. E a revolução industrial, ela prioriza a escala, um ponto de equilíbrio onde você produz e você tem uma produção onde você tem um ponto máximo de receita e de margem. É uma conversa de microeconomia, de economista, eu sou economista, gosto de gráfico. Mas pensa assim, quando você está num projeto, quando você quer criar alguma solução, as pessoas pensam na maioria, no normal, na média, na normalização. Imagina um dinossauro dormindo, esse dinossauro com as costas no horizonte, as pessoas falam, vamos nas costas desse dinossauro. Ah, mas e a cabeça e o rabo do dinossauro? Isso é um nicho. A gente olha depois. Vamos primeiro maximizar aqui onde tem a maioria e depois a gente vai para as pontas. É um conceito que se perpetuou na era industrial, fazia sentido sob um aspecto econômico, mas, de certa forma, isso excluiu muita gente. Na era digital, que é a era que a gente vive, o conceito ele é o oposto. Se você cria soluções para extremos, você cria condições de criar uma experiência, ou um mercado, ou para absolutamente todos. Então, o convite que eu gostaria de fazer para vocês é, quando você cria uma experiência, quando você cria um produto, quando você cria uma campanha, qualquer coisa que você venha criar, pense quem não vai conseguir utilizar, ter a experiência e por quê. E o processo é relativamente simples. Identificou pessoas excluídas? Gabriel, por exemplo, estava comentando da experiência do ambiente que não funciona para uma pessoa surda. Se você criou um espaço que a pessoa surda não vai interagir, convide a pessoa surda a ajudar você a desenhar esse ambiente e essa ferramenta. Tem um conceito fantástico da comunidade de pessoas com deficiência que fala nada sobre nós sem nós. É importante a gente desenhar e criar soluções para e com as pessoas com deficiência. Elas são as pessoas que têm experiência, conhecem da causa e podem trazer a melhor alternativa e melhor solução para esse caso. Então, reconheça a exclusão, convide e desenhe a solução com e para as pessoas com deficiência, das mais amplas possibilidades de deficiência inerentes humanas, cognitiva, neurodiversa, de aprendizado, de visão, de audição, de mobilidade, são muitas. E uma vez que você identificou a exclusão, trabalhou com e para as pessoas com deficiência, você resolve o problema para um e estende para todos. Então, desses três conceitos, né, de entender que é o ambiente e a ferramenta, não pensar em média, pensar em extremos. E esse caminho, dentro da média, de identificar a exclusão, convidar as pessoas da comunidade, resolver o problema para um e estender para muitos, é o que eu gostaria de passar a mensagem para vocês. Ele é relativamente simples e ele se aplica para tudo. E lembrar que tecnologia ela está aqui justamente para adaptar ferramentas e ambientes. A gente vive uma era fabulosa de inteligência artificial, capaz hoje de reconhecer uma voz, reconhecer sentimento, prover tradução simultânea. A gente tem diversos aspectos de inteligência artificial que hoje podem complementar e trazer uma experiência para situações que a gente nem imaginava que seria possível. Então, é muito feliz assim, de a gente poder estar nesta era, nesse momento, mas o grande desafio nosso é conscientização e fazer as pessoas perceberem das possibilidades e achar aliados, como vocês que estão hoje aqui participando, de entender que isso não é uma conversa de caridade, de bondade, e sim isso é uma disrupção de experiência, é uma possibilidade de disrupção de negócios. A gente está falando aqui de um mercado consumidor que hoje não é assistido por organizações e empresas, e muitas empresas excluindo sem saber. Então, como que a gente muda isso? Com um painel assim, trazendo boas pessoas, com boas ideias, e agora eu vou parar de falar, senão eu fico empolgado aqui, vou ficar a manhã inteira conversando, mas eu agradeço demais a oportunidade, Joseph,
Foi um prazer te conhecer hoje, pessoalmente, em pessoa, pela primeira vez, pós-pandemia. E vamos continuar com o debate. Muito bom. Aula, Ricardo. Ontem a gente estava alinhando lá sobre o painel e o Ricardo fez uma pergunta muito relevante, né? Ele falou, qual é o nosso objetivo lá? E um deles ele matou aqui, era traga as pessoas com deficiência para co-criar com você a solução, né? Não dá para inventar na nossa cabeça de ouvinte soluções. Ontem eu tomei uma porrada ali, né, Nicole? A Nicole está aqui, é do nosso time comercial, é uma pessoa surda. Começou com a gente no primeiro dia de Pessoalize lá, quando a gente falava de Libras. E ontem a gente estava decidindo a dinâmica aqui dos intérpretes, e a Nicole, precisa ter 3 pessoas. Eu, poxa, mas não dá para fazer com 2? Faz isso. Melhor 3. O que aconteceu? Um dos nossos intérpretes, a gente só escolheu 2, sofreu um acidente, né? Bateu no carro, nada demais, está tudo bem, e a gente ficou na mão. E aí o time da ICOM aqui veio aqui nos ajudar, né? E na hora se prontificou e está aqui resolvendo. Então, poxa, ouve a Nicole, Joseph. Ela que é uma pessoa surda, ela entende do processo de tradução e interpretação, ela entende da dinâmica. E o quanto é difícil para mim, que estou vivendo isso há 3 anos. Tomei e aprendi, e falei hoje, Nicole, aprendi. É isso. E a gente tem que ter humildade enquanto ouvintes ou pessoas que não têm essa vivência de ouvir, falar, cara, é isso. Na próxima eu não vou fazer. A Miriam brincou aqui, né? Não vou mais falar linguagem, é língua. E a cada passo, mais espaço. É uma frase que eu uso lá na Pessoalize desde o começo. Então, obrigado, Ricardo. Marcos, o Marcos tem uma consultoria, né, que apoia as empresas nesse processo. Então, deve ver muita coisa das principais dificuldades das empresas, dos maiores erros. Se tu puder contar um pouquinho para a gente aqui dos aprendizados, para que as marcas evitem, né, ou minimizem esses erros aí no caminho, vai ser um prazer. Joia. Bom dia, prazer estar com vocês aqui. Começando falando um pouquinho da Diverstera, né, a gente, uma consultoria de diversidade e inclusão e dados, e aí pensando diversidade e inclusão de uma maneira ampla, né, não só para pessoa com deficiência, mas tudo começou, obviamente, pela minha experiência como pessoa com deficiência dentro do mundo corporativo, né, inclusive o Ricardo, a gente é amigo de uma experiência que eu tive na Microsoft. Com essa experiência toda da Diverstera, eu dividiria essa fala em 2 partes. A primeira é pensar nisso como um mercado consumidor mesmo, né, e o mercado de atendimento está devendo bastante. Todos os segmentos, né, que de alguma forma têm algum contato com o público estão devendo para a pessoa com deficiência, uma coisa básica. E é um mercado consumidor potencial muito grande. Né, quando a gente pensa, fazer um exercício em conta de padeiro, né, o black money, né, que o dinheiro da população negra no Brasil é de 1,7 tri. O pink money, né, da população LGBTQIAP+, é estimado ali perto de 800 bi por ano de consumo. Se a gente fizer uma conta ali do que seria mais ou menos o consumo da pessoa com deficiência, considerando renda, considerando empregabilidade, a gente está falando em alguma coisa hoje entre 100 e 200 bi de consumo. É muito dinheiro, é um mercado bastante considerável, né? E de uma população que ainda está numa situação de subemprego, né, ainda numa situação dentro das empresas, né, mesmo com a lei de cotas, que foi uma conquista muito grande da população com deficiência, mas mesmo com a lei de cotas, ainda boa parte dessa população se encontra na base da pirâmide. Então, conforme a gente vai melhorando a qualidade do emprego, né, a gente vai melhorando a qualidade da renda e esse mercado consumidor vai crescendo e existe uma necessidade de consumo tremenda. Depois, a segunda parte. Eu acho que, um pouco diferente do Gabriel, a minha barreira que eu encontro, na maior parte das vezes, é física. E a barreira física, ela impede a gente de frequentar lugares, de estar em lugares. No caso do Gabriel, acho que tem uma questão de experiência, né, de experimentar o lugar e tudo mais. Para a gente é uma questão física. E quando na minha experiência como pessoa com deficiência, nas interações que eu tenho, é muito difícil encontrar acessibilidade no atendimento, né? Até no nosso alinhamento, antes do alinhamento aqui da palestra, um exemplo que, para mim, me causa desespero, o mercado de recepção, né? O hoteleiro.
Eu viajo bastante, sempre viajei bastante, e eu sempre fico próximo da cozinha, no quarto, o único quarto acessível do hotel para a pessoa com deficiência. Mesmo que eu queira pegar a suíte presidencial não é acessível. Então, a pessoa com deficiência ela não pode ser rica. Depois, uma pessoa com deficiência ela não pode ser casada também. Normalmente, ela é assexuada, na visão das outras pessoas. Por quê? Via de regra, você chega num hotel, a cama ali ou é uma cama de solteiro ou é uma cama de viúva, né? Ou tem uma cama de acompanhante do lado. Isso tudo é reflexo de um histórico onde a questão da deficiência era vista como uma questão da pessoa, né? Como uma questão de saúde, né? Então, essa barreira está sendo quebrada, já vem de alguns anos, mas ainda não foi quebrada, né? Então, eu dei o exemplo aqui da rede hoteleira, né? Que é onde a gente sente mais ali para quem viaja bastante. Mas, no dia a dia, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Então, atendimento de loja, atendimento... É muito frequente isso, né? Então, tem um aspecto muito importante também de reputação de marca. Por ser um mercado consumidor, uma pessoa com deficiência ela tem um círculo de amizade, de familiares ali, que participam da vida dela, que sabem, de alguma maneira, o que é ter uma deficiência, as barreiras que essa pessoa com deficiência enfrenta, né? Então, ela tem lá, na minha família, eu tenho 4 pessoas diretas, né? 5. Então, 5 pessoas que são conscientes do que é ser uma pessoa com deficiência. Então, qualquer marca, qualquer atendimento que essa pessoa que não tem deficiência experiencia no dia a dia dela, e ela percebe que esse atendimento acolhe pessoas com deficiência, ela tem uma simpatia muito maior pela marca. Então, não é só a pessoa com deficiência que cria esse vínculo com a marca, mas todo o cercame dessa pessoa com deficiência. Então, é um mercado potencial grande do ponto de vista de consumo, mas é um aspecto importantíssimo também do ponto de reputação de marca. Como o Ricardo falou, é um mercado, é um público que ficou desassistido durante muito tempo. Eu acho que o exemplo da Revolução Industrial acho que é bastante simbólico, né, porque a Revolução Industrial buscava produzir em massa, né? Você não tinha ali customização para produzir para o tail, ali, né? Para o público menor, né? Hoje a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma possibilidade de produção em menor escala, ou onde a gente tem uma possibilidade maior de se comunicar com essas pessoas, de atingir um maior volume de vendas para essas pessoas, conversar com essas pessoas diretamente, entender a realidade dessas pessoas, né? Eu acho que é isso, não vou falar muito mais, não. Muito bom, muito bom. Ele comentou da personalização. A gente está no mundo da personalização, né? Então, você comentou personalização, casa. Outro você comentou simpatia, eu diria empatia, né? A proximidade de você compreender uma realidade. Você comentou dos seus familiares. Eu acho que quanto mais as empresas e marcas se aproximam, mais elas conhecem. E fica a dica aqui, empresários, pessoas que contratam. Como eu monto isso? Contratando pessoas com deficiência. São as experts, são as pessoas com deficiência que ajudam esse passo. Então, nada sobre nós sem nós. Quanto mais pessoas com deficiências empregadas, mais marcas têm a chance de posicionar e criar esse mundo mais inclusivo. Tem só mais um aspecto que eu esqueci de falar, que boa parte das empresas podem enxergar isso como um custo, né, na linha ali, como um custo, né, para atender esse público que é pequeno, eu preciso gastar mais. Mas na hora que você planilha isso, que você coloca isso na linha do tempo, esse custo se paga, né? Talvez você vai ter uma margem um pouquinho menor ali para ter uma estrutura e tudo mais para este público, mas esse custo ele vai se pagar. Acaba sendo um investimento, né? Boa, muito assunto bom aqui. Tem 3 que eu queria abordar, né? A gente falou um pouquinho de como os ambientes são adaptados. Então, isso tem alguma coisa sobre legislação que eu gostaria de falar. O Ricardo falou sobre empregabilidade, e já quero chamar o Gabriel aqui na sequência para falar sobre isso. Mas falando sobre legislação, né, e dando a minha experiência aqui. Eu estou há 3 anos falando com as marcas sobre acessibilidade, né, e tudo mais. E grande parte das marcas, o CPF que nos atende lá fala, incrível, assim como talvez os CPFs que estão aqui vão falar, nossa, eu preciso chegar lá na empresa X que eu trabalho e mudar esse cenário. Só que quando vai para o CNPJ,
o CNPJ parece que ele é frio, ele não está muito preocupado com essa questão. Então, quando tem lá, imagino eu, né, Marcos, um quarto que só tem uma cama de solteiro e só aquele quarto, é porque está lá na lei. Olha, você precisa ter pelo menos um quarto. Ninguém está preocupado com a experiência da pessoa que está lá, está muito mais preocupada com a lei. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, ela fala, não, mas não saiu a lei do SAC ainda. Eu falei, gente, isso não mata 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e aproximadamente 3 milhões de pessoas aí, surdos profundos no Brasil. A pessoa não morre porque a lei não saiu ainda. Né? A pessoa não passa a ter atendimento porque a lei não saiu. Então, a marca está muito, né, fria ainda para isso, o CNPJ. E aí tem uma outra visão que tu trouxe lá, a visão dos moneys, né? Black money, pink money e tudo mais. Quando tu faz a referência ali, a gente está falando do pink money, 800 bi, né? E do total de pessoas com deficiência, se puder repetir, Marcos. Cara, é uma estimativa muito padeiro, tá? Mas é de 100 a 200 bi, pelo menos. Considerando renda, boa, considerando o tamanho de população. Enfim. Legal, legal. E hoje de manhã a gente estava falando, né? Boa. Pessoal, vamos dar só uma pausa muito pequena para a gente trocar os intérpretes. Cada 30 minutos elas trocam, porque é bastante cansativo aqui. Um segundo. Boa, continuamos aqui. Só uma coisa curiosa do ambiente, as pessoas conversando em sinais, é interessante que eles conversam, então... Consegue? Opa. Eles se conversam aqui. Enquanto está no palco, fica passando dicas um para o outro, coisas que o Joseph, Marcos e eu, a gente não tem essa condição. Então, só para contar que existem muitas vantagens em que a gente... por um ambiente, a gente acaba ficando para trás. Boa, boa. É a inversão do universo, né? É muito assunto, né, gente, para falar aqui, mas a gente tem um exemplo desse aqui que eu já vou puxar, que é da inversão do universo. A gente fez um tempo atrás lá uma festa lá na Pessoalize, e agora a gente foi para um congresso também em Brasília, e todas as pessoas do congresso, quase todas, surdas, 99,9% das pessoas fluentes em Libras. E aí, aquilo que a Nicole falou hoje, que nesse evento que a gente é a maioria ouvinte, as pessoas fogem dela, tchau, tchau, tchau. Acontece com os ouvintes, com a gente. Tu fica lá, meu Deus, 5 surdos conversando e falando muito rápido em Libras. Ai, deixa eu tomar água, deixa eu olhar meu celular, deixa eu me esconder. Porque gera um receio, né? Então, eu experimentei algumas vezes, já experimento esse mundo invertido, e é uma experiência desafiadora. Olha, imagino que vocês passem muito mais vezes que a gente, né? E a língua de sinais, ela é visual, mas não dá para focar em Libras, né? Porque aí quem sabe Libras dá. Essa é a única desvantagem, porque se você for focar oralmente, tudo bem, agora em Libras não dá, não. Boa, Gabi, fala do que a gente comentou mais cedo, sobre a oportunidade que as marcas têm, né, ao colocar uma solução de acessibilidade, de gerar, né, empregos e toda a cadeia que envolve, todo o impacto que envolve isso. Não é só acessibilidade lá na marca, né? Conta um pouquinho do que tu estava falando. Beleza. Então, atualmente, agora a gente está aqui num evento, né? E aí a gente já abriu um pouco a mente com relação às pessoas surdas. Agora, imagina, ao longo do tempo, tantas e tantas pessoas surdas no mercado de trabalho. O que a gente pode ver? Quais são os cargos que essas pessoas ocupam? Geralmente os mais básicos, ou professores, ou limpeza, ou cadeia de produção, né? Não, essa função um surdo não pode ocupar. Hoje em dia, a perspectiva já está diferenciada, né? O padrão ele é mais elevado. As pessoas ouvintes, elas já começaram a entender que, não, o surdo ele não tem baixa capacidade para determinadas funções. Então, assim, eu, enquanto empresário, eu criei a minha empresa, trabalho como influencer, faço posts e divulgações, consultorias sobre a comunidade surda e língua de sinais e crio essa visibilidade. Eu acreditei e eu quis, porque eu vi que lá atrás a minha mãe me contou quantas privações ela viveu, né? E a minha mãe não me privou. E eu fiquei, será que eu consigo? E ela foi minha maior incentivadora. E eu sou formada em design gráfico. Então, eu já tive várias experiências na academia
experiências com relação à acessibilidade, fui aproveitando esse conhecimento e vi o gap que a minha mãe teve. Então, assim, aproveitando esse nicho, eu fui criando oportunidades e hoje já tem muitas oportunidades. A Nicole, por exemplo, ela trabalha como analista comercial na Pessoalize. Lá tem outras pessoas que trabalham com audiovisual, marketing, no ICOM, por exemplo, e outros cargos também em outras empresas. Então, isso mostra o quê? Que não há impedimento, né? Assim como o colega explicou, o problema não está na pessoa com deficiência, está no ambiente, está nas ferramentas que não estão preparadas para receber todas as pessoas, né? Posso fazer um comentário rápido com relação ao atendimento direto e imediato? Por exemplo, existem duas diferenças, né, com relação a esse atendimento imediato e um atendimento direto. Um atendimento direto, ele é muito legal. Por quê? Lembram que tanto um quanto o outro, nenhum deixa o outro em detrimento, mas, assim, ambos têm qualidades. Um atendimento direto, você consegue uma pessoa surda se comunicar diretamente com o atendente surdo, tem um vínculo, né, um reconhecimento. Por exemplo, uma pessoa negra que ocupa um cargo de direção, por exemplo, um outro funcionário negro vai olhar e vai se inspirar e saber que ele pode chegar lá, né? Assim também é com a pessoa com deficiência, porque se a gente pensar no nosso histórico de opressão, né, assim também. Então, assim, foram anos e anos de opressão linguística, suprimento de direitos. Então, assim, um atendimento direto, você é surdo também, você trabalha num banco? Olha, você trabalha numa loja? Sim, eu trabalho aqui. O que você precisa? Então, sabe, tem uma sensação de pertencimento, experiência de vida. Eu posso chegar lá. Ou então, eu preciso de tal coisa. Sim, porque eu já senti na pele aquilo ali. Eu sei quais são as necessidades, né? Eu consigo me vincular. Esse é o exemplo da Pessoalize, um atendimento direto. E é uma inspiração. Tantas e tantas pessoas surdas podem pensar, poxa, eu posso ocupar um cargo assim, administrativo ou um cargo de liderança, né? Agora, não ampliou 100% ainda, né? Ainda tem muito a galgar. E as marcas e empresas estão começando a valorizar a pessoa surda e ter esse reconhecimento, né? E percebem que são resultados positivos. Isso é ótimo. Agora, vocês podem pensar, será que dá? Como seria esse atendimento? Vamos embora, gente, vamos fazer, vamos descobrir. E aí, na prática, a gente vai vendo como que funciona, com relação ao que ele falou, né? Muito custo para fazer adaptações físicas, por exemplo. Não, esse custo se paga. Com relação à comunidade surda, não vou me comunicar, estou com medo. Não, vamos lá, vamos tentar. Agora, por um outro lado, o atendimento que a ICOM faz é um atendimento mediado. O surdo ele consegue viver de uma forma independente. Ele pode ir num ambiente hospitalar, pode ir numa empresa, numa reunião. Ele consegue se comunicar utilizando esse atendimento mediado, porque lá os profissionais são certificados, todos são bilíngues. E aí ele está ali conversando com o ouvinte, né, em um atendimento bilíngue. Libras, português. Essa solução não tem impedimento comunicacional. Então, assim, parece que eu sou um estrangeiro dentro do meu próprio país, né? Então, são soluções. A maioria pode pensar, nossa, muito difícil fazer um atendimento. Não, está vendo? Só aqui nós temos já dois exemplos de duas empresas com soluções que estão preparadas para receber essas pessoas surdas. É isso que a gente tem que fazer e ampliar. Maravilhoso, Gabriel. Muito obrigado. Acho que a gente olha nessa história, né, e para quem é de atendimento aqui, grande parte, ou se não, quase em 100%. Eu sou filho de atendente de call center, fui atendente de call center, fui em todas as posições aí que vocês foram e há 5 anos tenho a oportunidade de empreender aqui na Pessoalize. E a minha vida mudou com esse negócio, né? Um atendente teve a vida modificada por conta do atendimento. E até então as pessoas surdas não tinham essa possibilidade. Então, quando a gente descobriu isso, criou lá atrás, e hoje a Pessoalize tem surdos, como eu falei no começo, atendendo clientes surdos, a gente tem
todas as possibilidades de crescimento. Então, tem monitores de qualidade surdo, pessoas foram promovidas para outras áreas, audiovisual Gustavo, a Kelly, que trabalha no RH lá, com a Fernanda, que é quem entrevista as pessoas surdas que vão trabalhar com a gente. Supervisoras, né? A Nicole foi de atendente para supervisora, foi a primeira supervisora de atendimento surda do Brasil, né? Temos a segunda, que é a Bruna, lá também. Então, a gente passa a dar a possibilidade de crescimento e tirar dos serviços básicos, né? Não tem nada contra o serviço básico, mas a pessoa com alta qualificação não ter a possibilidade de crescer, isso sim é o que está errado, não é o que está fazendo hoje. Então, faz muito sentido, Gabriel, o que tu falou, e a gente tem que abrir cada vez mais a cabeça para isso. Quanto às empresas, o que é o meu depoimento? Qual que é a dificuldade? Nem sempre é custo. Não vejo que é custo. Cara, vamos falar assim, ó, é 0,0000001% do orçamento de atendimento. É mais vontade. Que aquele cara aqui, vocês que são diretores, gerentes e gestores de atendimento, vocês falam, puxa, eu tenho 1000 problemas para resolver no meu dia a dia aqui. Vou colocar mais esse. Vou ter que falar com mais uma empresa, vou ter que falar de Libras, vou ter que botar no meu site, vou ter que falar com tecnologia. Ai, não, é muito trabalho. Não é o custo. 99% não é o custo. E o convite que eu faço aqui é, gente, para a gente que é ouvinte não tem essa barreira, talvez não é prioridade. A gente ouve, a gente liga, a gente fala no chat, a gente fala no WhatsApp, mas tem uma comunidade, e o Gabriel está representando ela aqui, que tem pressa, que há anos não existe nada. Então, essa galera tem pressa. Então, se vocês puderem lá, dentro da N tarefas que vocês têm, priorizar essa questão, tem muita gente aqui que vai agradecer e vai ter essa barreira comunicacional quebrada. Ricardo, ferramentas. Conta aí sobre as ferramentas que tu conhece, que a Microsoft tem e que nem todos conhecem, né? Vamos lá. Ouvindo a conversa de custo, eu percebi que existe o termo dentro das organizações chamado acomodação. Nós precisamos de política de acomodação para talentos com deficiência. Na verdade, eu acho que não deveria ser essa palavra. Se a gente conseguir mudar para adaptação, e um ambiente já adaptado, você não precisa de acomodação. Acomodar aquilo que já foi concebido e criado custa muito mais caro. Então, um exemplo prático aqui do auditório do Frei Caneca, para o Marcos chegar até aqui, a gente veio por uma gambiarra, por os andares aqui, de um elevador que foi colocado depois que foi criado, porque eles falaram, poxa, se uma pessoa com cadeira de rodas for até o palco, como que a gente vai fazer? Então, custou mais caro para o Frei Caneca fazer isso, mas eles fizeram, que bom, né? Agora, se já pensasse em fazer um palco adaptado desta forma, além dele ficar mais bonito, ele também permitiria a mesma entrada do Marcos junto aqui com todo mundo. Então, essa relação de custo ela vai muito do design. Um design já feito não vai custar caro, já vai ficar feito. Tecnologia. É incrível como as pessoas desconhecem e não sabem que muitas das tecnologias que nós utilizamos foram inspiradas em pessoas tentando resolver questões de interação de seres humanos com o ambiente, especialmente pessoas com deficiência. O telefone. O telefone ele foi inventado, Graham Bell, ele tinha a mãe e esposas surdas, ele buscava um equipamento para conseguir fazer com que pessoas surdas se comunicassem em ambientes públicos com pessoas que não fossem surdas. Primeiro ele descobriu o audiográfico e depois, por coincidência, o telefone. Então, o telefone é uma descoberta de uma pessoa que buscava uma alternativa para pessoas surdas. Teve também um sujeito que inventou uma tecnologia que eu imagino que todos vocês utilizam, chamado e-mail. Vint Cerf. Ele criou a tecnologia do e-mail. Ele e a esposa são surdos, ele é vivo, e para avisar a esposa que ele ia chegar mais tarde do trabalho, ele inventou um protocolo de mensagem e um dispositivo que a esposa conseguia receber em casa, o telefone não funcionava para eles, e ele criou o e-mail. Olha lá, o telefone, o e-mail. Querem mais um? Pessoas cegas. A máquina de escrever. Tem uma história bem romantizada, contando de um inventor que tinha uma namorada que estava perdendo a visão, era um relacionamento secreto com uma condolência, e ele inventou um teclado, onde essa máquina você digitava, tinha até uma disposição de letras. Aqui não deve ter muita gente que trabalhou com máquina de escrever, mas só contando máquina de... Quem trabalhou com escrever,
Pode levantar a mão. Então, olha que interessante. Os teclados da máquina de escrever, eles são propositalmente escolhidos para que, quando você digita rápido, aqueles araminhos não ficassem presos. Então, bom, é um detalhe. Mas para dizer, quando você abrir o seu telefone hoje e olhar o layout do teclado, é o mesmo layout do teclado da máquina de escrever, mas a gente está no celular. Não me pergunte por quê, mas é o mesmo formato. Então, a próxima vez que você pegar seu celular e fizer uma ligação, ou mandar uma mensagem, ou utilizar o teclado, lembre que esses 3 itens foram inspirados em pessoas que estavam criando soluções para pessoas com deficiência. O que eu quero trazer aqui? Trabalhar e criar soluções para e com pessoas com deficiência cria inovação. Essa é a mensagem. Você inova, você se diferencia quando você cria soluções para extremos. Então, no mundo de tecnologia, especialmente nesse mundo hoje que a gente vive de inteligência artificial, a busca do que se fazer com a inteligência artificial para adaptar e criar condições de inclusão e de inovação, ela vem muito, sim, no aspecto de trabalhar com e para as pessoas com deficiência. Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, que a gente utilizou no meio da pandemia. A pandemia foi um caos, especialmente para quem trabalha em tecnologia. Nós tínhamos, em fevereiro de 2020, 25 milhões de pessoas no mundo utilizando o Microsoft Teams. Pós-pandemia, esse número está em 300 milhões de pessoas. Quando começou a pandemia, especialmente a comunidade de pessoas surdas, enfrentando uma dificuldade extrema. Por quê? Uma vez que você entrava na conversa, a tua figurinha sumia e teu intérprete, você não conseguia estabelecer esse intérprete permanente na tua tela. Logo, a gente trabalhou em engenharia para criar a condição de você ter apresentação e ter fixo o intérprete, logo a pessoa conseguia interagir. Foi também de uma situação, existem, até depois o Gabriel, seria legal ele comentar, de pessoas que perdem a audição ao longo da vida, mas elas são alfabetizadas num determinado idioma. Então, a pessoa ela é surda, mas ela fala algum outro idioma, português, inglês, alemão, o que o valha. E você tem hoje soluções de inteligência artificial que permitem você escrever em qualquer idioma e o tradutor simultâneo num chat, permitindo que a tecnologia que você faz para uma pessoa surda permite uma conexão com pessoas que falam outros idiomas. Então, à medida que você criou uma solução para atender pessoas surdas, seja com sinais ou também com idioma e vários idiomas, você está criando também uma experiência para se posicionar com a sua marca, experiência para atender pessoas que falam outros idiomas. Então, inteligência artificial ela é fascinante. Algumas pessoas hoje mais preocupadas com questão de tecnologia que a gente chama generativa, do GPT, do chat GPT, do DALL-E. É um mundo fascinante, onde a gente está interagindo hoje em condições de paridade humana, e eu acredito que isso vai permitir uma inclusão muito grande de diversos talentos que hoje não fazem parte do mercado consumidor, de trabalho de educação. Mas isso só vai acontecer no dia que a gente pensar diferente, no dia que a gente adaptar ambientes e ferramentas e olhar para esse aspecto como um aspecto de negócios, de oportunidade, não limitado à legislação e caridade, que são importantes, mas é o convite. Pense nisso como negócio, como diferenciação. Maravilha. Marcos, antes da gente abrir para as perguntas aqui, queres fazer uma consideração? Contar um pouquinho lá. Eu acho que o que era legal trazer é das empresas que te procuram para resolver esses problemas ou para se adaptar. Que aprendizados que tu traz aqui? O que a galera que está pensando em fazer alguma coisa agora pode evitar, ou onde que deve prestar mais atenção? Bom, eu acho que pensando em diversidade e inclusão como um todo, né, e aí a gente coloca a acessibilidade aqui. A acessibilidade é o básico, é o que deveria ter. Né? A gente chega qualquer empresa que não tenha uma questão de acessibilidade física ou mesmo de ferramentas está muito longe, enfim, está atrás. Né? Acessibilidade é o básico de tudo. E a gente ainda vê muitas empresas, né, que procuram a gente ainda sem acessibilidade básica, inclusive de
eu ser chamado para um treinamento e não conseguir dar o treinamento na empresa e ter que mandar alguém do meu time para poder ir, porque não tem acessibilidade. Então, acessibilidade é uma coisa básica que a gente não vê. Depois tem um outro aspecto estrutural dentro das empresas, que é como o RH estrutura isso. Normalmente, a pessoa com deficiência ela é sempre encaixada dentro daquela história, olha, precisamos cumprir as cotas e vamos ter aqui um orçamento aqui para trazer pessoas com deficiência, como um grupo ali segregado. Isso também acaba sendo um erro. Isso não é normalizado dentro da estrutura da empresa, as cotas como uma forma de inclusão e não uma forma ali de cumprimento de legislação. E a legislação ela funciona muito e ajuda muito e deve ser mantida. Mas é a forma que as empresas enxergam a questão das pessoas com deficiência, estruturam a questão da pessoa com deficiência, o acolhimento da pessoa com deficiência dentro do ambiente corporativo. E aí tem um aspecto de, uma vez que essas pessoas estão dentro da realidade da empresa, são as ferramentas que ela tem à disposição. E a gente encontra, isso não estou inventando nada, mas a gente encontra situações onde a gente vê uma pessoa cega fazendo conferência de nota fiscal física. A gente já presenciou isso em multinacional. Ou pessoa surda sem nenhum tipo de intérprete, sem nenhum tipo de comunicação com o time. É uma coisa absurda, mas a gente vê. E que a contratação foi simplesmente para cumprir a cota, porque o Ministério Público do Trabalho estava chegando próximo ali da fiscalização. Então, precisa ter um planejamento de longo prazo, precisa ter um planejamento para que a coisa seja sustentável ao longo do tempo. E as empresas precisam se mover para melhorar a qualidade, para dar oportunidades para essas pessoas que estão no mercado de trabalho. Com relação ao atendimento, a minha recomendação é sempre faz, não espera. Putz, eu não sei como trazer pessoas surdas, eu não sei como trazer pessoas cegas, eu não sei como trazer pessoas com deficiência. Traz, tem muita gente fazendo, tem muita gente falando sobre, tem muita gente que conhece como fazer. Muita empresa procura a gente, olha, eu estou procurando uma parceria, cara pálida, não paga conta. Contrata uma empresa, contrata um especialista que saiba fazer isso. Da mesma forma que você contrata um headhunter para trazer um executivo e paga caro, ou para trazer, às vezes, um analista, você contrata um headhunter, alguma coisa, e paga pela qualidade do serviço. Faça isso também para trazer pessoa com deficiência, para trazer população de grupos minorizados. A gente escuta muito, tipo, olha, mas minha estrutura não é acessível. Se você não trazer, nunca vai ser. Se você não se mover agora, nunca vai ser. E tente incluir esse aspecto de atendimento no seu planejamento, o aspecto da pessoa com deficiência, de atendimento não só pessoa com deficiência, tá? Aqui o fórum é de pessoa com deficiência, mas a inclusão de públicos minorizados dentro da sua estrutura de atendimento. Eu mencionei o Black Money, o Peak Money aqui, não foi à toa. É um público consumidor voraz, é um público que cada dia mais a renda está crescendo e vocês precisam considerar isso dentro da realidade de vocês. População negra, a gente está falando de 56% da população brasileira, que até pouco tempo atrás era tratada como um produto de nicho, como um nicho do mercado. E que precisa ser considerado e que tem dinheiro para gastar, e que quer gastar e quer consumir. Consumo é um aspecto de inclusão. Consumir, a gente, às vezes, na nossa cultura, a gente vê o consumo como uma coisa negativa, mas essa é a estrutura que a gente vive. E, para todo mundo, estar incluído dentro do consumo é importante, é um aspecto de pertencimento social. Tá? Façam, comecem. Não espera... Posso fazer um complemento rapidinho? Claro. Com relação ao que o Marcos falou, a maioria das empresas que eu já visitei, nós não temos acessibilidade, nós não conseguimos fazer um atendimento. Eles sempre me falam assim, nunca veio nenhum surdo aqui para comprar, então a gente nunca pensou nisso. Gente, é óbvio. Por que a gente não vai? Porque não é acessível. Então, eu acredito que qualquer lugar tem que primeiro se preparar, e aí vai colher os resultados e vai perceber que o público chega, todo tipo de
diversidade, né? E todo tipo de pessoa com deficiência vai chegar. Ah, a gente não oferece porque nunca veio. Não, não vai porque você não oferece, né? E essa é uma experiência das pessoas que crescem, já no caso, pessoas com deficiência, passam por isso desde sempre. E aí tentam, de alguma forma, escolher locais que recebam, acolham e consigam realizar esse atendimento de forma mais eficiente e com qualidade. Muito bem. A Fê me mandou uma frase aqui, a Fê é a nossa head de RH, que é: acessibilidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então faz muito sentido, né? Trazer grupos segregados não funciona mesmo. E agora a gente vai abrir para perguntas aqui, mas antes disso eu queria comentar um ponto aqui com vocês, né? Busquem especialistas, e o Marcos muito bem falou. Eu tenho filhas, sou pai de gêmeas, e, cara, se elas estão com um problema X, eu não vou lá no clínico geral, eu vou no especialista, e se eu puder, né, buscar, pagar e tal, eu vou no melhor. Por que com a questão de acessibilidade, diversidade e inclusão não é assim? Fala, não, amigo do meu primo ali, uma vez eu ouvi falar que Libras dá para fazer daquele... Poxa, cara, vamos em quem é especialista, em quem conhece. E quem são os maiores especialistas em acessibilidade? Em Libras, as pessoas surdas, né? O Marcos lá, enquanto experiência de barreiras físicas. Então, tragam essas pessoas para dentro do jogo. Agora, fica à vontade, é aberto para perguntas para qualquer um de nós aqui. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? O meu nome é Bruna Dario, trabalho na IC, sou uma mulher branca com cabelo moreno, levemente ondulado, estou com um vestido vermelho. A minha pergunta vai tanto para o Gabriel quanto para o Ricardo também e para o Marcos. Eu queria entender, porque eu vejo muito, assim, embora ainda não esteja num nível ideal, mas muito se avança no sentido de inclusão de pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras, mas eu ainda vejo, em comparação com as pessoas com deficiência, sim, gritante o tanto que as empresas investem nisso e o tanto que, até mesmo no ambiente acadêmico, quando a gente vai falar de cursos de diversidade e inclusão hoje, fala-se muito sobre o público LGBT, fala-se muito sobre a população negra, mas pouquíssimo se fala sobre pessoas com deficiência. Inclusive, em um dos cursos de MBA que eu estava vendo sobre comunicação acessível, não tinha essa matéria em nenhum momento. Então, queria entender o que vocês acham que é essencial para que a acessibilidade para pessoas com deficiência se iguale à prioridade que tem hoje das outras acessibilidades dentro das empresas. Então, acho que eu vou dar uma resposta muito simples. A empatia, consciência, porque a maioria olha para a população negra, LGBTQIA+, e aí pensa que o deficiente não tem, uma pessoa com deficiência não tem dinheiro para gastar. Foi o que a gente acabou de falar. Eu vou contratar essa pessoa, vou pensar na estrutura. Não. Só quer venda, né? Mas esse público, ele precisa de uma adaptação. A pessoa surda, ela vai precisar de um atendimento linguístico diferenciado, mas isso tudo, todas essas pessoas consomem. Essas pessoas são capazes de trabalhar em qualquer empresa, porque tem empresas que falam: nós incluímos. Então faça, inclua de verdade, né? E aí, porque não é só a gente sinalizar, é uma hipocrisia. Muita empresa fala que faz, mas na realidade não inclui. E, Bruna, é uma pergunta muito boa a tua. Eu represento a comunidade, a gente tem um grupo dentro da Microsoft de pessoas e talentos com deficiência. Como eu comentei, eu não tenho, mas diversas pessoas da minha família, aliados, fazem boa parte nisso. Em educação, deficiência de aprendizado, existem mais de 120 tipos de deficiência de aprendizado. Se você for ver de surdez, diversos, de visual, diversos, de mobilidade, diversos. Então, um dos desafios é você colocar tudo num tema só, a questão de pessoas com deficiência e a amplitude que isso toma.
acaba não tendo uma organização tão quanto existe hoje de uma comunidade LGBT e de outras comunidades. É um desafio. O convite, o Marcos citou na fala dele, acessibilidade é básico. Eu concordo com ele. Eu acredito que a acessibilidade é o denominador comum. Se você tem uma política de diversidade e inclusão e começa com e para a pessoa com deficiência, as demais vêm. Então, você pode ter uma pessoa LGBT, identificada com público XYZ, cadeirante. A intersecção ela existe, mas a maior dificuldade vai estar na acessibilidade se ela não existir. Então, é um convite para a gente voltar para a universidade, voltar para os cursos e falar, e aí, como é que a gente resolve? Mais alguma pergunta, por favor, levantem a mão para eu poder ver. Oi? Queria só comentar com um dado aqui, tá? Que é muito importante, que eu acho que responde isso. O Ricardo já falou ali de organização. Internamente, a gente tem falado, essa comunidade de pessoas com deficiência precisa se organizar melhor, ter mais visibilidade, porque valor de marca, impacto de marca, move as empresas, né? Então, poxa, se isso impacta a minha marca, eu faço, senão, não. E tem um dado que 74% das pessoas que estão na lei de cotas, empregadas nas empresas, não precisam de acessibilidade. 74% das pessoas que estão lá na lei de cotas não precisam. Por quê? Porque elas não dão trabalho. Então, ela tem uma deficiência auditiva em um ouvido só, ouve do outro, putz, lei de cota. Ela não precisa se adaptar. Então, sempre que precisa se adaptar, a empresa foge. Então, é por isso que hoje ela não precisa se adaptar de forma nenhuma, né, senão estar com o peito aberto para outras, para pessoas negras, LGBTQIA+. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem na Pessoalize ali a solução de atendimento em Libras, o BPO Full, né, de atendimento geral, e a gente lançou agora uma plataforma de acessibilidade para os sites. É um plugin que tem 37 funcionalidades que adapta para pessoas cegas e várias outras deficiências. A gente apresenta as duas. A marca fala, nossa, essa de Libras aqui não vou querer, mas essa aqui que é só botar no site, não preciso ter trabalho, é só se for agora. Então, não é uma escolha de ser acessível ou não. Quero ser acessível, mas só na parte que é fácil, eu não preciso fazer nada. Quando eu tenho que fazer, puxa, vamos para a próxima. Bom dia, meu nome é Flávia, eu represento a empresa Bradesco Seguros. E, primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, imersa nessa oportunidade única. Parabéns pelo evento. A pergunta que eu faço é se a solução por chat ela é inserida como um processo de inclusão ou se vocês se assemelham a alguma outra solução para o atendimento no dia a dia. Boa. Eu queria pedir a palavra para o Gabriel aqui, para ele explicar um pouquinho, né? Eu queria só dar um dado antes. 64,8% das pessoas surdas não são fluentes em português. Então, não quer dizer que não conheçam a língua portuguesa, mas não são fluentes. A estrutura da língua é um pouquinho diferente. E aí o Gabriel, se puder falar da tua experiência, Gabriel, com chat, com atendimento em Libras. Então, eu falei um pouquinho antes, né, que o português é a minha segunda língua, Libras a minha primeira. E por que eu falei isso? Porque a língua de sinais ela é uma língua visual e ela já embarca uma gramática própria, expressões corporais, faciais, e toda a gramática dela é diferente da língua portuguesa, né? Porque de que forma que nós aprendemos o português, no caso, os ouvintes? Primeiro, auditivamente. Então, a maioria dos surdos, eles têm uma barreira na escrita. Eles trocam um pouco a sintaxe da frase, a gramática. Então, isso acaba sendo uma limitação. Parece que ele não sabe escrever, né? E não é isso, é porque são línguas com estruturas diferentes. Quando você faz um atendimento diretamente em língua de sinais, a pessoa consegue se expressar de uma forma diferente do que no chat, né?
No meu caso, eu aprendi português, tive muita dificuldade, mas aprendi e fui melhorando com o tempo. Comparando com a minha mãe, a minha escrita do português é muito melhor do que a dela, né? Agora, eu ajudo ela a escrever quando ela precisa. E quando eu mesmo estou escrevendo algum texto, eu fico, ai, meu Deus, qual palavra que eu vou usar? Né? Então, para mim, é a minha língua de conforto, é mais fácil sinalizar. Né? É assim como outras línguas orais. Se você não é proficiente em alguma outra língua oral, você também vai ter uma dificuldade, porque também a gramática e a organização da frase é diferenciado, concorda? Agora, uma coisa interessante é que aqui no Brasil só tem a língua portuguesa? Não. Tem várias outras línguas reconhecidas também, assim como a Libras. É uma língua reconhecida do Brasil. Né? É uma língua que foi reconhecida como uso da comunidade surda. Então, é bacana a gente se inteirar um pouco mais sobre ela. Temos tempo para mais uma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Não? Então, tá bom. Ah, tem. Ok. Um instante só. Deixa eu dar aqui. Meu nome é Lázaro, eu trabalho numa empresa pública que é o Serpro, né? Aí meu colega me fez uma pergunta aqui no pé do ouvido, e eu falei, cara, não sei, mas é uma ótima pergunta. A pergunta seria se a língua de sinais ela é universal, né? E eu acrescento a pergunta dele aí uma minha. Na hora do atendimento, eu queria que o Ricardo também falasse sobre ferramentas. Quais seriam você poder ofertar para a necessidade da pessoa essa opção pela ferramenta correta, sabe? Porque eu concordo com o que foi falado aqui, que quando você faz pensando na acessibilidade, você atende a todos, né? Se a entrada aqui do shopping fosse só uma rampa, nós também conseguiríamos acessar, né? Então, como que você oferta para que a pessoa, o cidadão, o munícipe em si, ele consiga entender que, olha, eu tenho uma oferta que cabe para mim, e não precise que alguém, entre aspas, normal, fale para ele, ó, lá tem um atendimento para você. São essas duas questões. Então, com relação à universalidade, não quero ser grosseira, vou fazer uma brincadeira, tá? O português é universal? Não, né? Então, assim, o português é a língua que nós utilizamos aqui no nosso país, e a Libras também. E por que é assim? Porque existem influências culturais, né? E cada país tem a sua própria língua de sinais, como um idioma oral. Eu aprendi Libras, escrevo em português. Agora, se eu me mudar para os Estados Unidos, eu vou precisar aprender o inglês e o ASL, que é American Sign Language, a língua de sinais americana. Então, vou ser um poliglota, né? Vou ser fluente em 4 línguas, 2 orais e 2 de sinais. Entendeu? Respondi? E mesmo no ESL, eu sou canadense, e no Canadá, a língua de sinais não é a mesma da americana, que não é igual da Nova Zelândia, que não é igual da África do Sul, de nenhuma colônia, inclusive da britânica, que também é diferente. Como qualquer idioma, ela também passa pelo seu sotaque, igual o português de Portugal e o nosso português, ou o inglês britânico e os demais idiomas. A sua pergunta é muito pertinente, porque ela coloca a seguinte discussão: como é que eu coloco isso como um acessório ou a mais, ou eu coloco isso na porta principal? Eu gostei, Lázaro, que você citou o exemplo aqui, por exemplo, do shopping. Se na entrada principal já existe uma rampa, e se no chat ou na interação, no principal da sua interação, você já demonstra acessibilidade, isso já é um caminho em que a pessoa pode percorrer e ela encontrar o melhor canal que ela pode se comunicar. A gente aqui muito cita, e especial para a comunidade surda, um dos maiores desafios que se tem hoje é a gente conseguir colocar a inteligência artificial interpretando o sinal de Libras. E
é uma tarefa ainda não resolvida por tecnologia. E mesmo se for resolvida, da própria comunidade de surda, pode não haver adoção, muito porque não é só o sinal com as mãos, é uma expressão facial, é a minha língua, é como eu me comunico, é muito mais do que você está colocando por um avatarzinho aparecer para você. Então, nesse processo nosso de empatia, e os nossos próprios profissionais da Microsoft, da comunidade surda, trabalhando nesses projetos, a gente tem encontrado situações diversas, mas o que fica claro para a gente é que nada substitui a interação humana. Nada. Nada. Então, se a gente tratar humano como humano e personalizar e trouxer experiências, primeiro desse lado humano, e depois pensando em como tecnologia pode aprimorar, eu sou pessoa de tecnologia, trabalho, quando as pessoas compram tecnologia, a gente fica feliz, mas a tecnologia de nada vale se ela não conecta humanos com humanos. Então, se vocês na Serpro pensarem nessa forma humanizada, com e para pessoas com deficiência, vocês vão encontrar caminho, uma vez que encontraram um caminho, escalam com tecnologia. Um ponto, eu queria fazer um complemento que eu me lembrei com relação a esses robôs, né? Vocês conhecem os avatares, né? Os avatares que estão em muitos sites. Vocês acham que é ruim, é bom? Então, vou fazer só um comentário. Um avatar, ele nunca vai substituir um intérprete. É impossível. Porque essa interação humano-humano, assim como ele acabou de falar, tem uma empatia. Aquele avatar ali é o básico do básico. Um sinalzinho ou outro. Ah, tá, é assim que faz esse sinal. Digamos que seja um glossário. Ah, como é que é essa palavra em inglês? Ah, tá, é assim. Mas, se você colocar um texto no Google Tradutor, por exemplo, ele vai vir cheio de falhas. Assim é um avatar. Tá? Então, assim, ai, que ótimo, essa solução substitui uma interpretação em Libras. Não. Ela é uma solução que estimula, mas não resolve o problema comunicacional. Com relação à barreira física, né? Não sei se vocês sabem, a deficiência auditiva ela é invisível. Vocês podem ver que o Marcos tem ali uma deficiência física, mas, se eu não estivesse sinalizando, vocês não poderiam nem saber. Então, vocês percebem a partir do momento que eu sinalizo. E se eu sinalizar para você, não precisa se assustar. Só vou falar, oi, eu sou surdo. E aí a gente pode ali tentar uma interação comunicacional. Dá através do celular ou na escrita, né? Hoje, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar. Fiquei morrendo de vergonha, né? Cheguei e falei com o rapaz que trabalha aqui. Ele falou, nossa, foi o primeiro. Eu falei, nossa. E aí a gente foi se comunicando pelo celular. E eu me senti acolhido. Eu não precisei, olha, por favor, você escreve? Não. Então, é uma parabenização que eu queria dar para a organização do evento, porque isso é respeito, é reconhecimento humano, sabe? Então, assim, é um exemplo. Oi, me permitam agora tomar a palavra aqui, e eu quero falar de dois aspectos. Primeiro, o aspecto corporativo, né? Ficou claro para mim que, em relação a negócios, é difícil implementar isso nas companhias e para as marcas também, todos vocês colocaram isso, mas eu quero dizer para vocês que o Smart, infelizmente, né, talvez, felizmente para a gente, que podemos ter essa plenária maravilhosa aqui. Mas é o primeiro evento do Trade que trouxe Libras há 3 anos e que agora trouxe uma plenária como essa, falando sobre CX, relacionamento com o cliente e atendimento. Então, eu vou falar publicamente porque eu convido os meus concorrentes a fazerem isso também, porque nós precisamos ampliar esta fala, essas colocações, nós precisamos aprender com eles e trazer isso para as companhias, porque nós somos um canal, né? A Garrido, o Smart e os nossos concorrentes de mercado, que todos vocês conhecem, nós somos simplesmente um canal. Então, se nós pudermos colocar essa sementinha, qual é a questão? Poxa, é custo.
gente, se nós não fizermos aquilo que vocês falaram, comece a fazer, vai procurar uma pessoa que conheça, que entenda um pouquinho do assunto e compartilhe isso, porque é custo, sem dúvida, mas isso, lá na frente, traz um resultado, se não de negócios, mas como cidadão. Né? E agora quero falar um pouco sobre o aspecto pessoal. Obrigada, Ricardo, pela deixa que você deu sobre o Frei Caneca. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma deficiência há 41 anos, a maioria de vocês me conhece, sabe disso, até o ano passado, aqui no evento, eu estava de bengala, e tive a felicidade de poder corrigir, e hoje estou andando bem. Tá? Estou feliz com isso. Só que passei 2 anos numa cadeira de rodas também, muito tempo, com muita dificuldade. Como disse o Marcos, a questão da acessibilidade é muito séria. É muito séria. E quando eu chego num local para fazer um evento e vejo que o banheiro de deficientes está trancado e que eu não posso... Isso foi um teste, eu posso usar o banheiro... Não está, hoje alguém me falou, mas você está dando bronca em alguém? Não é, Fernando? Não, eu estava comentando da minha irritação com o banheiro trancado. Isso é cultural, gente. Então, as pessoas não têm a mínima consciência do que significa um elevador como esse, né, Ricardo, como você colocou. Eu usei o elevador ontem também, várias vezes, e comentei com a minha equipe. Mas, e quero dizer que meu grande sonho, como empresária e como pessoa, é um dia fazer um evento num local 100% acessível, ou 100% inclusivo. Inclusivo. Não existe no Brasil um local para eventos 100% inclusivo. Esse é um desafio que eu lanço aqui, e tomara que a gente consiga. Agora, hoje eu aprendi muito com vocês, acho que a gente pode buscar mais e mais e mais, né? Esse aprendizado é muito importante. E fiquei muito feliz de saber, Gabriel, que você foi recebido por uma pessoa da minha equipe, que é o Daniel, que está aqui do lado, que eu fiquei até muito emocionado, porque ontem ele fez a mesma coisa. É claro, ele não conhece Libras, assim como eu não conheço, mas ontem ele também recebeu pessoas que vieram aqui ontem com a mesma deficiência, surdos, né? Pode falar assim, Gabriel? Deixa eu ver. Pode falar assim? Surdos? Sim, tá. Pode sim, está okay. Certinho. E ele recebeu dessa forma também, não sabia como se comunicar, usou o celular. Então, que bom que você se sentiu acolhido. Tá? E me desculpe, Marcos, por não poder recebê-lo da mesma forma. Gostaria, quem sabe, daqui a alguns anos, não é, Marcos? Honestamente, é um detalhe que eu não percebi, te confesso. Porque a gente vai criando uma casca, né? E a gente está tão acostumado, até quando a gente estava ali atrás, o Ricardo falou, você está acostumado a ir pelos bastidores, né? E realmente eu estou. Minha vida, eu estou muito acostumado a ir pelos bastidores, a ser carregado na escada. Isso, para mim, acaba entrando numa normalidade que, depois de muito tempo, eu me dei conta de que realmente não deveria ser normalizado. Né? Pois é. Mas eu não me dei conta, até para mim, eu olho e falo, putz, mas não tem nem espaço para uma rampa. Mas é quase que uma casca que você vai colocando. Pois não, Ricardo. Mais um comentário assim, quando o humano interage e faz a ponte, ajuda. Então, em muitas situações, a gente vai estar passando por esse processo de adaptar, né? E quando a gente tem a intencionalidade, tem a empatia. Eu gosto de uma frase que fala que proximidade gera empatia. Proximidade gera empatia. Tive nessa interação, trabalhando com acessibilidade, chance de trabalhar com muitas pessoas com cadeira de roda. Eu estava contando histórias, inclusive, para o Marcos de bastidor. E aí, conforme você vai percebendo, eu sou um chato hoje, andando em muitos lugares, porque você acaba percebendo esses ambientes em que não correspondem e que deveriam corresponder. E convidar todo mundo que está aqui para fazer o mesmo. E quando a gente ainda não encontrar, que a gente faça a ponte, que nós sejamos essa ponte e essa oportunidade de interação e fazer um dia com que isso não vire uma normalidade ou a casca que o Marcos comenta, e que toda e qualquer pessoa com a sua deficiência, a sua habilidade, consiga ter interação com qualquer ambiente.
E eu entendo que, juntos com tantas marcas representadas aqui, tantas pessoas, né, pessoas querendo realizar algo, mas é uma sementinha que a gente pode se implantar. Então, obrigado. Convido também a todos, a todas, que a gente possa, juntos, trazer, quem sabe, o ano que vem, um painel maior ainda. Esse ano eu queria ter trazido uma amiga minha negra, mas não foi possível, infelizmente, por uma questão de agenda dela para esse painel, porque eu acho que a gente tem que incluir, e como você falou, empatia é o mais importante. E, quem sabe, daqui a alguns anos, num local para um evento 100% inclusivo. Esse é o nosso desafio. Gente, muito obrigada a vocês, muito rico esse painel. Vou passar a palavra para o Joseph. Estou muito, muito feliz de poder compartilhar com vocês esse painel. Obrigada, gente. Muito obrigado, minha querida Miriam, pela oportunidade de estar aqui, por ter topado a gente estar junto aqui com essa galera no painel. E na linha do desafio, antes de finalizar, eu queria fazer um desafio, né? A gente falou muito ali, tem problema de custo, não tem problema de custo. Lá fora as pessoas me perguntaram também, falaram, nossa, mas e aí, quantas pessoas surdas eu vou ter no meu atendimento? É uma dúvida sempre, né? E aí eu lanço um desafio, tu falou em desafio, que é o seguinte, a gente a Pessoalize entrega para vocês 30 dias gratuitos de atendimento em Libras, para vocês entenderem qual que é esse volume, qual que é essa demanda. 30 dias de acessibilidade 100% para o site de vocês, né, com 37 funcionalidades. Então, não temos mais a desculpa do custo. Vocês podem ter o teste de vocês para entender quantas pessoas surdas vão ter, pegar os feedbacks dessas pessoas, a gente ajuda aqui, né, o Gabriel acho que se dispõe a nos ajudar também. Então, todas as marcas que estiverem aqui, se quiserem, vai lá no blogueiro, vai lá, @Pessoalize no Instagram, escreve eu quero, que a gente dá 30 dias das duas soluções gratuitamente. Vocês podem testar e aí tira essa barreira da frente, não precisa negociar com os diretores, as marcas de vocês lá, e a gente consegue fazer esse teste. No mais, pessoal, acho que foi excelente aqui estar com essa galera, coisas de alto nível, aprendi bastante. Se conectem com essas pessoas aqui, Ricardo Wagner, Marcos Queregues no LinkedIn, Gabriel Isaac, Joseph Kuhlmann, falem, descubram, sigam essa galera aqui, porque eles têm bastante conteúdo para entregar. Muito obrigado e aproveitem o evento.